Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe, continue sustentando a sua vida em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Hoje eu quero compartilhar dois versos que estão registrados lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, são os versos 5 e 6. Livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que nos dizem assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz assim: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Talvez você já tenha proferido em algumas circunstâncias esse ditado. Mas se nós olharmos para a realidade dos dias que nós estamos vivendo hoje, este ditado ele se tornou um pouco obsoleto, porque nos nossos dias, não apenas de médico e louco, mas de médico, de advogado, de economista, de cientista político, de jornalista e de louco, todo mundo tem um pouco. Hoje nós vemos como as opiniões são extremamente empregadas com todo o rigor, mesmo que elas careçam de algum fundamento lógico, de algum fundamento sólido. Mas nos nossos dias hoje, nós nos tornamos especialista em praticamente todos os assuntos. Isto por causa da liberdade que as redes sociais e a internet nos dão de podermos nos expressar livremente sem qualquer tipo de freio ou sem qualquer tipo de limites que se estabeleçam para que nós possamos então opinar ou expor as nossas ideias e opiniões. E é fato que nos dias em que nós estamos vivendo, nós vemos o quanto as pessoas têm se pronunciado sobre os diversos assuntos que têm sido realidade no nosso país e até mesmo no mundo. Vou mencionar alguns. As pessoas têm opinado hoje sobre a realidade do coronavírus. Se ele é real, se ele não é real, se ele é de fato um vírus mortal ou se ele é um vírus que causa apenas algum incômodo, o que é útil e o que não é útil para o combate, a prevenção ou o tratamento desse vírus. As pessoas estão opinando livremente sobre isso. Em decorrência desta realidade do coronavírus que gerou a chamada pandemia, nós temos desencadeados outros eventos na área da economia, na área social, na área política, e nós vemos o quanto as pessoas têm sido extremamente hábeis e aptas a opinar e a expor ali as suas ideias sobre economia, sobre política, sobre a questão social. Diante de eventos que ocorrem fora dos limites do nosso país, cujos reflexos muitas vezes são percebidos aqui, as pessoas têm também as suas posições, os seus posicionamentos muito intensos, muito rígidos em relação a cada uma dessas realidades. No entanto, é preciso nós nos lembrarmos ou nos apercebermos de que, se não a maioria, boa parte desses posicionamentos carecem de conhecimento sólido, de conhecimento profundo. E muitas vezes nós argumentamos e entramos em determinadas discussões sem termos o mínimo de condições para discutir este ou aquele assunto. Certa vez, ouvindo um programa de rádio, onde os ouvintes interagiam ali com o apresentador daquele programa, um momento de muitas discussões também no nosso país, um dos ouvintes
começou a defender uma determinada posição sobre um determinado tema. O apresentador daquele programa começou a fazer algumas perguntas para esse ouvinte e disse para ele o seguinte: você já leu fulano de tal que escreve sobre esse assunto? Não, não sei nem quem é. Você já leu isso aqui sobre este determinado assunto? Não, não sei. Você sabe definir essa expressão sobre este determinado assunto? Ele disse: não, também não sei. E aí o apresentador daquele programa disse assim: sem condições, ou quem não tem o mínimo de elementos para debater determinados assuntos, não pode se envolver em debates sobre determinados assuntos. Sem o mínimo de argumento, nós não podemos entrar em determinadas discussões. Sem o mínimo de conhecimento, é impossível nós defendermos esta ou aquela posição. E então este apresentador disse a seguinte frase: sem o mínimo de informação, não se pode entrar numa discussão. Mas o que nós vemos é que muitas vezes as pessoas têm as suas opiniões firmadas, ou porque ouviram alguém falar, ou porque, seja lá por que motivo for, definiram isso como uma posição sua, e agem espalhando as suas ideias com toda a convicção, mas sem talvez crer nas ideias que propagam. É por isso que, então, Salomão, escrevendo este provérbio, ele faz esta observação ou esta afirmação muito pertinente para os nossos dias, especialmente no que se refere à forma como os cristãos têm se envolvido em debates de toda sorte nas redes sociais. E ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Se nós temos que depositar a nossa confiança em alguém, esse alguém é Deus. Se há alguém que pode de fato sustentar a nossa confiança de forma segura, este alguém é Deus. É por isso então que o texto nos diz: confia no Senhor, e confia no Senhor de todo o teu coração. Não confie no Senhor com apenas parte do seu coração, mas confie no Senhor com todo o seu coração. Não divida a confiança que deve ser depositada em Deus com outras coisas que talvez você possa considerar seguras. E aí o texto continua nos dizendo o seguinte: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, não se sustente no seu próprio entendimento. Isso é algo muito claro no texto da Escritura e precisa ficar muito claro para nós. O nosso entendimento ele é corrompido pelo pecado, o nosso entendimento ele é falho, ele é enganoso, ele não é seguro. E todas as vezes que nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós não temos uma base sólida para nos sustentar. Todas as vezes que nós nos apoiamos no nosso próprio conhecimento acerca das realidades da vida e não confiamos de todo o nosso coração no Senhor, nós estamos correndo riscos. É como aquelas provas de gincana, onde há uma piscina com um caminho de pedras que você precisa atravessar por elas para chegar na outra extremidade, mas você precisa fazer algumas escolhas, porque algumas daquelas pedras, na verdade, não são reais. E se você pisar nelas, elas não vão te dar sustentação e você vai afundar. O nosso entendimento é como essas pedras falsas. Ele não nos dá segurança. Nós, ao pisarmos ou colocarmos o nosso peso sobre o nosso próprio entendimento, nós provavelmente vamos cair. Porque o nosso entendimento ele não é seguro. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Confia em Deus de todo o teu coração. E o verso 6 nos diz: reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se todos os nossos caminhos forem trilhados
na perspectiva da palavra, se todos os nossos caminhos forem trilhados segundo o desejo, a vontade de Deus para nós, segundo o propósito de Deus para nós, nós estaremos andando por caminhos seguros. Mas quando nós queremos decidir, definir ou dirigir a nossa própria caminhada e não confiamos em Deus de todo o coração, reconhecendo a Ele em todos os nossos caminhos, os nossos caminhos são caminhos perigosos, são caminhos que não trazem segurança. Por isso eu gostaria que você refletisse, assim como eu tenho refletido, nesta realidade nos dias em que estamos vivendo. Que nós possamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Depositar nele a nossa confiança, buscar nele a direção para os nossos atos e que cada ato nosso possa ser dirigido pela palavra de Deus e jamais estar apoiado no nosso próprio entendimento. Pense sobre isso, reflita sobre isso, cheque os seus pensamentos, cheque as suas opiniões, passe cada uma das suas posições pelo crivo das Escrituras. Se elas passarem por ele, você pode expor as suas convicções, as suas opiniões, inclusive como um testemunho do Evangelho. Mas se as suas opiniões, se as suas posições não passam pelo crivo da palavra de Deus, eu não vou nem sugerir que você guarde para você, mas eu gostaria de sugerir que você abandone essas posições, abandone essas opiniões. Se o crivo da palavra de Deus não aprovar a sua opinião, deixe-a. Mas se a sua opinião passar por esse crivo, exponha. Isso é testemunho e é uma forma de você também falar a respeito de qual é a vontade de Deus acerca das realidades que nós estamos experimentando ou como Deus nos manda agir diante de determinadas realidades. Que Deus te abençoe, te sustente e te ensine e que você de fato possa confiar no Senhor de todo o teu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento.